Porque uma das coisas legais desse regulamento de 2026 são os combustíveis sintéticos, que eles não são exatamente um combustível sintético, ele é produzido de forma sintética, mas o produto final é um combustível como o que a gente tem hoje, que é a gasolina de hoje. Então, assim, você tem toda a Fórmula 1 desenvolvendo uma tecnologia que, se der certo, acho que vai revolucionar os carros de rua, porque hoje eles conseguem fazer, mas não é viável. Para a galera entender, o que você tem de CO2 na atmosfera, eles vão tirar o CO2 da atmosfera, vai tirar hidrogênio da água, vai produzir a gasolina, que basicamente é hidrogênio e carbono, e o que eles vão queimar de CO2 depois, quando você queima no motor, é a mesma quantidade que você tirou da atmosfera, então é um ciclo neutro. Então você acaba com o problema de aumentar o nível de CO2 do planeta, da atmosfera do planeta. Então, nossa, seria sensacional, hein? É uma revolução, né? Se eles conseguirem de fato fazer isso dar certo. E aí o Domenicali chegou a falar da possibilidade de que, se isso realmente funcionar, quem sabe na próxima mudança de regulamento comece a aumentar os motores. Acho difícil, porque tem a questão... Aumentar os motores? Voltar para o V8 de repente. Porque aí acabou o problema de... Você resolver o problema... Por favor, né? Imagina. Mas eu acho difícil porque eu acho que vai contra a vontade das montadoras de ter um motor cada vez mais econômico. Eu parafraseei alguém que eu não lembro quem, alguém importante da Fórmula 1 que falou que carro de corrida, o barulho do carro de corrida tem que colocar medo. E eu concordo. É o que você falou. Eu também concordo. Você viu eles andando de Ferrari, era o quê? Um V10? Era um V10, cara, o carro assim, só do barulho quando você reduzia a marcha, nossa, sensacional. Uau, 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 uau. Eu acho que foi o Mugello em 2020, 2021. Era um carro da Ferrari, eles estavam fazendo uma exibição lá no da corrida, meu, sensacional. É lindo, né? Você tava quando o Alonso acelerou o Renault, acho que foi o R25, V10, que ele acelerou em Abu Dhabi, não sei se foi 2020 ou 2021. Que até o Hamilton tava dando uma entrevista, aí ele para a entrevista pra... Meu Deus, olha esse som. É surreal. We really don't know. We didn't get any long runs yesterday. Oh, that sound is just so good, man. I mean, it's the greatest sound. Infelizmente a gente perdeu muito com esses motores. Né, isso que deu a paixão pra muita gente pro automobilismo, né? Que o pessoal ia lá assistir a corrida do lado da grade, sem conseguir ver o carro direito, mas só pelo barulho te dá aquela emoção de caralho, carro de Fórmula 1. Então, eu lembro acho que o motor de Fórmula 2, ele tem mais, o som é mais alto do que o de Fórmula 1. Chegava na pista assim, e nas corridas de Fórmula 2, Fórmula 1, e o som do carro de Fórmula 2 você nota mais do que o de Fórmula 1. Você escuta ele de longe. Fórmula 1 é a categoria principal, precisa dar emoção máxima, né? Não Fórmula 2. Eles têm que resolver. Isso é um problema que a Fórmula 1 tem, que ela precisa resolver. Que se não for para aumentar o motor, pelo menos consiga deixar com barulho. Não artificial, mas sei lá. Alguma coisa. Eu fiz essa pergunta pro Rico Penteado, engenheiro de motor. Trabalhou 7 anos na Fórmula 1, fazia os motores da Renault. E eu falei, Rico, aonde que tá o problema do barulho do motor? A gente perdeu o barulho por quê? Porque diminuiu o RPM, porque antes chegava o motor girando até 19 mil RPMs. E hoje era 15 mil, mas ninguém mais está chegando a 15. Está trabalhando em mais ou menos 12 mil, não é isso? 12,5? É, por aí. Aí ele falou, ó, o principal que tirou o barulho do motor é o turbo. E eu não esperava essa resposta, eu achava que era o RPM. Turbo. Eu não sabia. Eu também achava que era pelo giro do motor. Ele falou que o principal é o turbo que abafa. Eu também achava que era pelo sistema híbrido também, que como você está usando agora... parte do motor é eletrônico, então você não tem mais aquele motor tão grande, né? O motor é menor, então ele acaba não fazendo o mesmo barulho. Eu achava que era por causa disso. Você estava falando desses carros atuais, que é muito complicado, né? Essa questão de, para você corrigir o carro quando você perde a traseira lança, é muito difícil de segurar. Você viu a traseirada que o Max Verstappen deu na classificação em Abu Dhabi? E a corrigida que ele deu? Da última curva. É impressionante, né? Aquela curva lá, você pode fazer em terceira ou quarta marcha, você pode decidir quando você tá freando, depende do grip da pista. Se o grip estiver muito bom, você consegue reduzir só pra quarta marcha. Mas aí quando você tá acelerando, no final da volta, o pneu já tá super aquecido, mas a linha de chegada é logo ali. Então se você conseguir carregar
mais velocidade, até se a saída da curva não for tão boa, tipo, você só precisa chegar um pouquinho depois da zebra na saída da curva e já finaliza a volta. Então ele deve ter carregado tanta velocidade, o carro já tava de lado assim, ele deve ter acelerado, tipo, a linha de chegada tava lá, e até se ele tivesse rodado depois, ele já tinha passado a linha de chegada, né? Mas aquela traseirada foi sensacional. Sensacional. Eu fui olhar o onboard dele, ele chegou a dar 180 no volante, e aí eu falei, não é possível. Aí eu fui medir o quanto ele andou com o volante no contra-esterço corrigindo, acho que foi 62 ou 64 metros de distância. Eu falei, não tem cabimento isso. E ele não tirou o pé 100%. Lá ele com certeza deve ter perdido tempo. Mas normalmente... Ele perdeu 2 décimos, mais ou menos, que é pouco. 2 décimos, porque ele perdeu demais lá. Mas aquela curva é aquela tipo de curva que você está finalizando sua volta, você sabe que a linha de chegada é logo depois da saída da curva, então você tenta maximizar, carregar muita velocidade e rezar que o carro não vai perder a traseira na saída. Você usa muita zebra lá também, então o carro acaba batendo o chão na zebra, o assoalho, aí você também pode perder por causa disso. Daquele tum, você sente nas costas, é horrível.